Hoje eu gostaria que vocês abrissem o Evangelho de João. É João capítulo 9. É uma leitura, é quase que o capítulo inteiro que nós vamos ler, mas atento ao que nós vamos ouvir aqui. Amém? Ao passar, isso era Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Os vizinhos então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: não é esse que ficava sentado a mendigar? Alguns diziam: é ele. Diziam outros: não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se abriram teus olhos? Respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, aplicou-a nos olhos e me disse: vá a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e recobrei a vista. Disseram-lhe: onde está ele? Disse: não sei. Conduziram o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado o dia em que Jesus fizera lama e lhe abrira os olhos. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Respondeu-lhes: ele aplicou-me lama nos meus olhos, lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia cisão entre eles. De novo disseram ao cego: que dizes de quem te abriu os olhos? Respondeu o cego: é profeta. Os judeus não creram que ele fora cego enquanto não chamaram os pais do que recuperar a vista. E perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? Seus pais então responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora ele vê, não o sabemos, ou quem lhe abriu os olhos, não o sabemos. Interrogai-o, ele tem idade, ele mesmo se explicará. Seus pais assim disseram por medo dos judeus, pois os judeus já tinham combinado que se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: ele já tem idade, interrogai-o. Chamaram então a segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Disseram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes? Por que quereis ouvir novamente? Por acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? Injuriaram-no e disseram: tu sim és seu discípulo, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: isso é espantoso? Vós não sabeis de onde ele é? E no entanto abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe: tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E o expulsaram. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando-o, disse-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu o vês, é quem fala contigo. Exclamou ele: creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Palavra da salvação. Esse trecho
é uma obra maravilhosa. Todas as vezes que vocês forem ler João, fiquem atentos. Porque o Evangelho de João é um evangelho rico demais em símbolos. Vocês imaginam se João ia descrever um evangelho longo desse, com tantos detalhes, para falar só que um cego foi curado? Vocês acham que era só para isso? Claro que não. João quer falar muito mais coisa nesse evangelho, a gente só precisa abrir os olhos para ver quanta coisa está descrito nesse evangelho. Porque, na verdade, essa história é a nossa história. Essa história somos nós, os cegos. Essa história toda é a nossa caminhada de fé. Essa é a nossa história de caminhada que João colocou na pessoa de um cego. E João foi testemunho ocular. E hoje ele coloca isso para cada um de nós. Tem uma semana que eu estou rezando por cada um que viesse aqui hoje. Hoje na missa cedinho entreguei o coração de cada um, os olhinhos de cada um. E falei, Jesus, só irá lá aqueles que o Senhor quiser, para abrir os olhos. Se hoje ele contou-se esse tanto de gente, é porque ele tem novas propostas. Isso é amor. Não é? Ele nos reuniu por amor. Então eu quero que vocês comecem a prestar atenção nos detalhes, porque isso tudo aqui foi feito, essa cena dessa cura, foi feito dentro do período da festa dos tabernáculos. Essa festa acontecia 66 meses depois da Páscoa. Era uma festa originalmente da colheita. E eles reuniam, faziam tendas, celebravam, porque eles celebravam a festa da água, do mistério dessa água naquela região. Celebravam tudo que eles passaram no deserto, todas as vezes que Moisés fez eles tomarem água lá no deserto. Então, essa festa eles passavam a noite celebrando. De manhã cedo eles faziam uma procissão até a fonte de Siloé, levando uma vasilha de ouro, pegava a água, caminhava até o templo, entregava para o sumo sacerdote, ele elevava a água e depois ele jogava numa bacia e corria para os canalículos. Depois em casa vocês leiam o capítulo 7, que quando Jesus estava participando da festa, quando Jesus vê, o sumo sacerdote termina isso, Jesus levanta, descreve João, em alta voz, fala dessa forma. Tudo que o sumo sacerdote fez agora, acaba de se cumprir em mim. E ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beberá, aquele que crê em mim. Dos seus seios jorrarão rios de água viva. Quando Jesus falou isso, ele falou, já prefigurando a questão do Espírito Santo que ele colocaria em cada um de nós. Às vezes a gente não tomou consciência que foi derramado o Espírito Santo em nós no batismo. Então, que no batismo nós recebemos o dom da fé. Às vezes ele está guardadinho o nosso dom da fé. E nós nunca mais trabalhamos isso. Ficou guardado lá no nascimento. E nós não fizemos nada. Nós nem temos consciência que nós temos essa fonte para jorrar vida para as pessoas. Às vezes nós jorramos só morte. Às vezes não temos nem consciência de entender que nós temos uma faísca dessa luz. Jesus fala, eu sou, enquanto é dia. Porque vamos trabalhar porque eu sou a luz do mundo. Às vezes a gente não tem essa noção. A gente mais vive na treva. Não consegue perceber. Então o que me encanta é que Jesus é que nos vê. Porque ele viu cada um que ele trouxe aqui hoje. Começa assim, ao seguir, ele viu, ao andar, ele viu um homem cego. Somos nós. A gente acha que está com os olhos abertos. Mas quantas coisas nós estamos sem ver? Porque o mundo vai colocando tanta coisa em nós, tanta camada pesada, que a gente não está conseguindo ver a nossa vida. Não está conseguindo ver a nossa realidade. E o que Jesus faz? Ele pega o barro e passa nos olhos. Claro que isso tem que ter um sentido. Se a gente lê em Gênesis 2, capítulo 17, está escrito que Deus nos fez do barro e depois soprou o Espírito sobre nós. Para que ele quer dizer do barro? Quer dizer, eu tenho que relembrar a vocês a condição humana de vocês. Que você tem uma realidade para poder assumir. Você não pode ver o mundo só com olhos negros, com lentes muito escuras, mas nem com a lente só cor-de-rosa. A gente precisa assumir a nossa realidade. É preciso assumir. Às vezes a gente anda vivendo um mundo que não é o que a gente deveria viver.
Quando a gente enfrenta a realidade, ela fica melhor, ela fica mais fácil, o problema fica menor. Não adianta eu fugir daquilo que eu sou, da minha história. Não adianta, eu preciso ver. Jesus precisa me mostrar e fazer eu chegar em mim. Por isso ele fala assim, vá a Siloé. Vá à fonte de Siloé. O que ele quer dizer com isso? O que ele nos convida? Vem a mim, eu quero te encontrar. Hoje ele olha o tanto de gente que ele quis encontrar. Ele quer ter um encontro no olho. Hoje ele quer olhar no nosso olho e falar, vem que eu quero te lavar. É a imagem de Deus como água, de Jesus como água. Não é porque que ele quer nos lavar, porque diante da água, qual máscara fica? Nenhuma. Deus me expõe, ele me questiona nesse encontro. E ele tira todas as máscaras que eu ando, todas dissolvem diante dele. Todas. Então é esse encontro que ele quer falar, eu quero te mostrar verdadeiramente quem você é. Porque a imagem que meu pai fez de você já está distorcida. Eu preciso te lavar. Porque quando eu te encontro, eu te purifico, não é? Cada encontro que a gente tem com Deus, ele nos lava. Se quisermos. E tudo depende do nosso querer, não é? Mas nós não podemos mais ser batizados, Filó. Nós já fomos. O Espírito Santo já foi derramado. O dom da fé já foi colocado no nosso coração. Mas a nossa fé, ela só vai crescer à medida que eu trabalhar. Senão a gente acha que a gente vira atleta da noite pro dia. Ninguém deita magro e acorda gordo, ninguém deita gordo e acorda magro. Ninguém que nunca nadou vai nadar 2.000 metros. Tudo exige um preparo. Meus clientezinhos lá que são atletas nadam 3, 4 horas por dia de treinamento. E eu pergunto para vocês, o que vocês fazem? O que vocês estão fazendo com aquela fé que vocês receberam lá no batismo? Às vezes a gente está igual esse homem, esse cego. Quem te abriu seus olhos? Um homem. Que homem? Não sei. Às vezes nós estamos nessa etapa. Porque duvidar que Jesus foi homem, ninguém duvida. Foi um homem bacana, iluminado, que criou uma religião. Às vezes a gente parou aí. O que nós fizemos com a nossa fé? Como é que nós estamos trabalhando esse dom que recebemos? Se a gente fala, não tem fé. Não, querido, o dom você recebeu, às vezes você guardou. E nunca mais trabalhou isso. Mas Jesus hoje está nos convidando a falar, eu quero te mostrar a sua realidade. Eu quero curar tantas coisas dentro de você. Para que você possa abrir os olhos. Porque só aquele que me encontra vê com clareza. Só aquele que me encontra. Porque às vezes a gente fica preso na depressão, preso em realidades que não existem, ou envolto em situações que você não enxerga. E às vezes as pessoas que estão perto de você falam, mas não é possível que fulano não está vendo onde ele está. E a gente precisa ver com os olhos que Deus está vendo. E pedir a Ele, fala, Jesus, abre meus olhos do Espírito para que eu veja, para que eu te veja. O verbo ver em João, ele tem um outro significado, que significa acreditar. É ver com os olhos da fé. Porque quando eles questionam o cego outra vez e falam, mas o que você fala desse homem que te curou? Só pode ser profeta. E às vezes a gente parou aí. Acha que Jesus é um enviado, ele era um diferente, fazia um monte de obras, um monte de milagres, mas a gente parou no profeta. Ele era um filho de Deus, e paramos aí na nossa caminhada de fé. Hoje ele quer saber aonde que a gente está. Porque o grande salto da nossa vida é acreditar que ele é o Senhor. Esse é o grande salto, que foi o que o cego fez. Esse é o salto que fará a diferença na nossa vida. Vocês imaginem como é que foi para Tomé. Tomé não falou que tinha que pôr a mão nele? Tinha que tocar na ferida, porque Tomé conviveu com Jesus homem. Caminhou com ele, comeu com ele, dividiu tanta coisa com ele, de repente ele vira Senhor. A dificuldade que Tomé teve de dar esse salto é a mesma dificuldade que nós temos. Porque quando a gente pensa que ele é o Senhor, eu falo, mas eu não quero ele como alguém mandando na minha vida. Eu não preciso de ninguém que mande em mim. Porque a gente tem um conceito completamente diferente do senhorio de Jesus. A gente não compreende que Deus só tem o melhor. Que Ele só quer nos orientar, nos conduzir. E nos revelar verdadeiramente quem somos. Porque abrir os olhos para a fé e caminhar na certeza daquilo que eu não vejo é fantástico. Acreditar naquilo que eu pego é muito fácil. Mas o salto é, eu acredito naquilo que eu não pego, naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não toco, mas naquilo que eu sinto. Isso é o grande salto.
Esse é o nosso desafio. Porque quando é que a gente sabe? Porque cantar que Deus é o Senhor é facílimo. Quando é que a gente sabe que alguém tem o senhorio de Jesus na vida? É quando a pessoa enfrenta a dor, enfrenta a perda. Aí a gente sabe aonde que essa pessoa constrói a vida dela. É só nesse momento. Porque quando a vida é boa demais, até ateu acredita em Deus. É facílimo acreditar nele. Começa a vida a dar ao contrário. Sua empresa quebra, seu filho morre, seu marido te larga, te trocou por uma de 20 e você deixou você com 2 meninos. É assim as histórias que eu tenho. E recentemente eu tive a felicidade mesmo, assim, da experiência, não é? Com 2 mães agora, nesses últimos 15 dias, 3 semanas lá no CTI. 2 mães que perderam os filhos, né? Uma evangélica e a outra católica. Que lição, que encanto, né? Que mulheres serenas, né? Que serenidade diante da morte. Que show, né? Que fé. Então, uma delas nós tivemos a oportunidade de, claro que tudo isso é tão preparado, tão conversado, né? Então são experiências tão ricas, né? Que a gente vai ter a oportunidade de trocar com essas mulheres, de poder falar do mesmo Deus que acreditamos, né? E uma dessas mães, entre o adolescente descobrir que estava doente e morrer, foram 40 dias. Não foi uma brincadeira, não é? E no dia que eu achei que ele poderia morrer, e realmente eu não estava enganada, eu cheguei no CTI cedo e ele tinha tido uma parada às 5 da manhã. E aí eu liguei para ela, porque a gente liga. E eu liguei e falei que receber um telefonema meu às 7 horas da manhã não é agradável, não é? Claro que não, é alguma coisa de ruim que está acontecendo. Mas seu menino não morreu ainda, mas ele já teve uma parada, eu gostaria que você viesse. Porque a gente precisa morrer do lado de quem a gente ama. Quisera todos nós morrermos ao lado de quem a gente ama. Né? Esse é meu sonho. E se eu puder fazer isso com todo mundo que está por perto de mim, eu vou colocar as pessoas que ela mais ama. Né? E essa mãe foi, ficamos conversando muito tempo. Eu falei com ela, sabe o que eu imagino? Que ela está esperando a sua liberação. É preciso chegar lá e dizer assim, obrigado pelos 14 anos. Né? Volte para a casa do seu pai. Nós vamos ter que ter muita coragem para dizer isso. E ela dizia assim, Filó, mas eu acredito no milagre. Eu falei, o milagre pode ser aquilo que a gente não espera. Pode ser outra coisa. E conversamos muito, e todo mundo que chegou para visitar, os avós, família do interior, a tia, falei, deixa todo mundo entrar. Vamos ficar todos juntos? Não é? E fomos conversando, e foi uma manhã, foi de 7 às 11, isso foi uma manhã de preparo. A família sabia que a gente não iria mais fazer nada naquele momento. Essa mãe, quando percebeu que apesar de todos os remédios que a criança estava tomando, ela não estava respondendo mais, ela pegou o quê? A Bíblia. A gente sai de casa com o celular, mas a Bíblia fica em casa. O celular, se a gente esquece, a gente volta correndo. A Bíblia, nem lembra que esqueceu, não é? Essa mãe pegou a Bíblia. Sabe o que ela fez? Ela cantou os salmos. Você já imaginou o que é se você morrer com alguém cantando os salmos? Essa mãe cantou. E é tão interessante, é tão bonito de acompanhar esse processo de transição, de passagem para a casa do pai. Porque essa criança, esse adolescente, de acordo com o salmo, o coração batia mais ou menos. Quando eu vi que ele ficava em 20, né? Coisa não caminhava, e não foi uma passagem, os médicos foram chegando, a enfermagem participando, foi todo mundo num silêncio e num respeito, só o canto do salmo. Eu tive a oportunidade de falar com ele, como Santa Clara falou para São Francisco, né? Falei, vá, e não olhe para trás. Porque se a gente olha para trás, a gente fica, não é? Falei, vá, essa luz é Jesus. Vai embora, não é? E aí ele conseguiu desligar. E essa família participou de retirar tudo dele, com muita serenidade. E eu falei com essa mãe, eu queria te agradecer o presente que você me deu. A oportunidade de viver isso, porque isso fortalece a minha fé. Porque aí uma das médicas começou a chorar e falou assim, Filó, eu nunca vou viver isso na minha vida. Eu falei, meu bem, preste atenção. O senhorio de Jesus na nossa vida não é construído como uma missa de domingo.
Não adianta eu achar que eu vou à missa domingo, participo da confissão comunitária, que eu participo das obras de Natal e Jesus virou meu Senhor. Mentira! Para Jesus virar o meu Senhor, Ele tem que ser meu amigo íntimo. Eu tenho que ler a palavra todos os dias. Eu tenho que confrontar o meu coração com a palavra do Senhor. Senão, eu não caminho. É ilusão achar que eu escutar o que o padre fala no domingo vai transformar minha vida. Não vai. Porque eu tenho que meditar a palavra de Deus. Eu tenho que engolir essa palavra. Eu tenho que pegar a palavra e pegar o meu coração. Ter a coragem de falar, Jesus, esse é o meu coração. Esse aqui é a sua palavra. Olha a distância que isso está, meu amigo. Eu não estou conseguindo cumprir o que o Senhor falou, não. Mas eu preciso da sua graça para que o Senhor trabalhe. Porque eu quero, Senhor, fielmente cumprir a sua vontade. Mas se o Senhor não me fizer ir a Siloé muitas vezes, se eu não for a penitência muitas vezes de me confessar, e eu vou falar em confissão, Filó, que demodê, não é? Falar em pecados nem existe. Porque não temos consciência de Deus, por isso nós achamos que pecado não existe mais. Né? Tanto errado que estamos. Não temos noção de nada. Até disso Deus tem que ter misericórdia. E eu falo para vocês, clamem pelo Espírito Santo. Está escrito, pedi e recebereis, bater a porta abrirá, porque todo aquele que pediu o Espírito Santo receberá. Clame e fala, Espírito Santo, me convença que eu sou pecadora, porque eu não acredito. Assuma isso. Fala que aí, Jesus, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de errado. Eu sou pecadora? Imagina. Pega os 10 mandamentos e olha lá, um por um. E avalia sob a luz do Espírito Santo. Mas a gente vai à confissão? Não, quando passa a confissão comunitária, a igreja fica lotada. Já está ótimo, filó, você está exigindo demais do povo, né? Mas é porque um santo disse, e eu não quero arriscar falar o nome, porque eu leio tanta coisa, depois eu confundo os santos, não quero falar coisa errada. Todo mundo que está aqui, eu imagino que acredita na eternidade, não é? Pelo menos eu imagino. Alguns ficam meio na dúvida, vai que é, vai que não é. Mas se a gente acredita na eternidade e não trabalha a nossa santidade, nós somos loucos. Se nós temos certeza do nosso encontro com Deus e não trabalhamos em nada a nossa caminhada espiritual, em que planeta nós estamos? O que nós estamos acumulando? Tesouro que vai ficar aqui? Porque nem grampo vai. O que nós estamos acumulando? Filó, mas eu não tenho tempo de rezar, não? Eu falei, então você não tem tempo para a coisa mais importante da sua vida, que é Deus, que é o Senhor. É o único alimento que nós temos. Então, não se iludam. Se eu não tiver uma vida que eu medite a palavra de Deus, esteja na presença dEle, Ele jamais será o Senhor da minha vida. Ele vai ser um grande profeta, o Filho de Deus, mas Ele não vai interferir na minha vida. Para que Ele seja o centro da minha vida, o amor da minha vida, por quem eu vivo, tem que ter intimidade. Eu tenho que me perder nele. Eu tenho que todos os dias assentar com Ele. Tenho. Todos os dias eu preciso me encontrar com Ele. E vocês vão falar assim, venha Filó falar da missa. Vou falar de novo. Vá à missa todos os dias se encontrar com o Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei que essa caminhada, não se iludam. A caminhada espiritual é feita a cada dia. Não se iludam de achar que você vai proferir que Jesus é o Senhor uma vez e ficará. Não. A opção é diária. Porque na hora que eu sou ofendido, na hora que meus planos dão errado, na hora que eu sou frustrado, ofendido, caluniada, sofro uma decepção, aí eu vou ver como é que a coisa caminha. Se nesse momento eu vou reagir pelo meu ego inflamado, ou se eu vou me permitir ser conduzido pelo Espírito de Deus. E se viver na serenidade e mansidão, uma ofensa. Aonde Jesus viveu. Será que eu vou dar conta disso? Para me dar conta disso, se eu não estiver trabalhando a minha espiritualidade diária, não tem jeito? Não tenha dúvida, não. Jesus já pregou lá na cruz tudo que a gente imagina. Eu falo que já pregou até o que eu acho que eu daria conta de caminhar sozinho espiritualmente. Imagina, depende de todos vocês. Senão eu não caminho. Né? Todos os dias ele fala, vem Filó, nega-se a si mesmo. Vem. É a opção de hoje. Nega-se a si mesmo e venha caminhar comigo. Toma sua cruz, negue-se a si mesmo. É o meu convite? Mas essa opção é de cada dia. Eu não tenho dúvida, porque tem muita canada para Deus tirar, que eu vou ter muito obstáculo interior e exterior nessa caminhada espiritual. Você tem dúvida disso? Nenhuma. Mas eu preciso de ir muitas vezes nessa fonte, que é Jesus. É a fonte de vida.
Porque Jesus é Ele que nos gera de novo para o Pai. É Ele que lava os nossos pés, não é? Ele não lavou os pés? Quantas vezes João fala da água? Desde bodas de Caná. Não fala? Lá em bodas de Caná. Aquele paralítico na piscina, lá de Betsaida. Fala da samaritana. Fala quando Jesus fala que Ele é, né, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Fala no lava-pés. Fala quando o coração de Jesus é traspassado, que sai água e sangue. É porque Ele nos lava. Ele é fonte de vida, Ele nos recria. Só Ele pode nos pegar destruídos e fazer novo. É só Ele. Não sei por que a gente adia. Eu não entendo. Eu não entendo porque a gente tem tempo para tanta coisa e não tem tempo para Deus. Eu não compreendo isso. Eu, sinceramente, eu fico a pensar. E as pessoas falam assim, mas você tem tempo para isso? Eu falei, tem um engano, meu filho. Para isso é tudo que eu tenho. É o Senhor. É a razão da minha vida. Senão eu não posso caminhar. Eu tenho a consciência que eu caminho de volta para a casa do Pai. Foi o que eu falei com essa mãe. Falei, hoje eu vi um anjo voltando para casa. Deve ser maravilhoso entrar na casa do Pai cantando. Mas como é que nós estamos preparando? Como é que eu vejo o sentido da minha vida? Às vezes o povo está aqui meio deprimido, achando que a vida está assim esquisita, meia boca. Por quê? Porque não abriu os olhos e não viu o sentido da sua vida. Não conseguiu perceber o projeto que Deus tem, porque falta os olhos da fé. Falta abrir os olhos e entender que Deus tem um projeto para cada um de nós. Se você está perdido, é porque você está longe da luz. Porque só Ele pode iluminar as trevas que estão na nossa vida, não é? Que a gente se enrola em tanta coisa, se confunde em tanta coisa, que Jesus é que precisa vir com a luz. Nos iluminando. Porque aquele que ilumina, aquele que vê, aquele que passa a enxergar, mostra. Vai falar, eu não sou a fonte de água, não. Os santos eram oásis nesse deserto, não é? Mas eu posso te mostrar de onde que vem essa fonte. É Jesus. Eu posso te mostrar que eu não sou a luz. Mas será que a gente está iluminando mais a vida das pessoas ou escurecendo mais a vida das pessoas? Será que eu tenho mostrado que o caminho é só esse? É Jesus. Porque Deus tem que tirar essa ilusão que a gente vive. Tem hora que eu acho que a humanidade está entorpecida. Eu acho que a humanidade às vezes está assim, sem saber para onde caminha, não é? É só ver a loucura que está com a Copa. É desmedida. A gente está no CTI, precisa fazer um exame, mas hoje não tem jeito, não, porque é Copa. Por que tem uma coisa a ver com a outra? Nada, né? Absolutamente nada. Ah, mas vai operar hoje? Tem jogo. E daí? E daí? Mas as coisas estão todas invertidas, não é? Todas. É impressionante. Então não tem importância eu atropelar, matar, porque vai ter jogo, o jogo começou, eles entraram em campo, eu posso fazer qualquer bobagem nos trânsitos. É lamentável. Mas é como que eu tenho conduzido a minha vida. Quem está iluminando sua vida? Com que olhos você tem visto a sua realidade? Em que ponto dessa caminhada desse cego, que se converteu, está o seu processo de caminhada espiritual? Em que momento? Aonde que você está? É preciso que a gente se questione. Hoje é Jesus que nos propõe. Hoje Ele quer nos lavar. Hoje Ele quer tirar pelo menos uma parte das nossas camadas que impede a gente ver, né, a imagem que Deus tem de nós. Aquela imagem original que Ele fez de cada um, está tudo esquisito. Porque é tanta camada que já tampou tudo. Então hoje tem um convite. Deus é tão doce que Ele não impõe. Ele convida. Eu digo para vocês que caminhar com os olhos da fé não tem preço. Não tem preço. Porque a gente vê e sabe aonde que eu tenho depositado a minha confiança. Aonde que eu construo. Porque quando eu olho para Jesus na cruz, eu sei que eu não preciso ter medo de nada. Porque o amor dele põe tudo a correr. Eu posso ter certeza que eu não sou obrigado a só ter sucesso. Eu posso errar. Eu posso frustrar. Eu posso me decepcionar. Com todas as situações, menos com Ele. Eu sei que quando eu olho para Ele, eu sei que eu sou aceita incondicionalmente. Que eu sou amada por Ele. Quando eu vejo Jesus assim, eu falo, só pode ter um Pai maravilhoso.
Só posso ter um Deus que me ama alucinadamente, que foi esse amor que ele veio mostrar. Então, quando eu olho para ele, eu falo, Jesus, realmente não tem outra razão na minha vida a não ser viver para ti. Porque tudo que eu desejo na minha vida é te encontrar. Vai ter dia melhor para vocês? Nenhum. No dia da minha morte, eu não quero ninguém chorando, quero todo mundo rindo. Falando, essa menina está feliz porque viu o amor da vida dela. Imaginaram? Vocês já pensaram nesse dia? Vocês vão poder olhar nos olhos dele? Já pensaram? Devia pensar. Vai ser um espetáculo. Que bom quando a gente crê nisso, porque isso nos motiva a caminhar. Nessa certeza de aonde eu estou construída. Né? Em que fé, qual é a fé que me sustenta? Por quem eu me levanto todos os dias? Eu pergunto aos pais lá no CTI. Por quem você se levanta? Eles me olham assim, sem entender. Eu falei, por quem? Às vezes ninguém nunca te perguntou isso. Por quem você se levanta? É o momento de pensar. Por que eu corro o dia inteiro? Você pode ser interrompida no meio do seu dia. Em que está baseada e construída a sua razão de vida? Né? Porque dependendo da sua resposta, a sua vida é direcionada. Se você falar, eu levanto todos os dias para servir ao meu Deus. Ai, que delícia. Porque cada dia com ele é uma aventura. Nada repete. Porque ele é impressionante. E tudo é muito bom. A hora que vocês começarem a perceber com os olhos da fé a presença dele, é de encantar. E mesmo na dor, né? A gente consegue sentir a presença dele. Essa mãe, quando chorava muito, a avó falou com ela, a mãe dela falou com ela, minha filha, cadê o pastor? Ela falou, mãe, ele falou que não aguenta ficar aqui não, que as pernas ficam bamba, que esse lugar aqui é muito difícil. E é difícil. Eu falei com ela, essas mulheres que são maravilhosas mesmo. É porque nós ficamos de pé na presença daquele que nos sustenta. Que é Jesus. Caminhar com Jesus é uma coisa que não tem preço. Mas tem exigências, não é? Para que eu possa conhecer e fazer dele o meu Senhor, eu tenho que saber tudo que ele deseja, tudo que ele quer, tudo que ele falou. E por mais que eu conheça, ele sempre será um grande mistério. Porque ele é infinito. E eu vou ver só um pedacinho que a minha miséria permite, não é? À medida que eu me abro, ele se revela. Mas eu gostaria de convidar vocês que esse dom que vocês receberam, que vocês exercitem ele. Trabalhem a fé. Trabalhem. Jesus é alguém que vale a pena ser conhecido, ser amado. Profundamente amado. Que a resposta que a gente deveria dar para ele é, eis-me aqui. Quero caminhar contigo, assim como Tomé disse, não é? Meu Senhor e meu Deus. Quando ele conseguiu dar o salto da fé. Esse salto que nós temos que dar. Falar, eis-me aqui, meu Senhor e meu Deus. À sua disposição. A vos servir. Faça da minha vida o que o senhor achar. Aquela música que a gente canta aqui, não é? Que eu seja uma folha, que eu seja tantas coisas, que ele me leve para onde ele quiser. Que ele faça aquilo que ele quiser. Desde que seja com ele. Desde que seja baseado na palavra dele. Se Jesus convidou todos nós para hoje, ele tem uma proposta para cada um de nós. Não feche seus olhos, não feche seu ouvido e tenha um coração disposto a obedecê-lo. Porque a messe é muito grande. Nós precisamos de muita gente para testemunhar Jesus. Nós precisamos de muita gente que queira viver a fé. Para mostrar para esse mundo tão sofrido, tão sem Deus, que a presença dele é que faz a diferença. Então aceita o desafio de viver com ele. Faça como cego, dê o salto. E eu quero terminar fazendo uma oração à Nossa Senhora. Essa oração não é minha, é do Bento XVI. A oração a ela, que diz assim, Santa Maria, Mãe de Deus, vós destes ao mundo a luz verdadeira, Jesus, vosso Filho, Filho de Deus. Entregaste-vos completamente ao chamamento de Deus e assim vos tornastes fonte de bondade que brota dele. Mostrai-nos Jesus, guiai-nos para ele. Ensinai-nos a conhecê-lo e amá-lo, para podermos também nós tornar-nos capazes de verdadeiro amor e de ser fonte de água viva no meio de um mundo sequioso. Amém. Fecha seus olhos agora. Enquanto eles estão cantando, vá ao encontro de Jesus, ele já está aqui no meio de nós. Se permita ser olhado por ele.
Olhe nos olhos dele. Faça um encontro de verdade. Mostra para ele qual é a sua dificuldade em dar esse salto, em se abandonar nos braços dele. Mostra para ele e fala: é aqui, Senhor, que eu não dou conta. E deixa que o resto o Senhor fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.